Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e esse é o canal do Fernando. Nesse vídeo continuarei explicando um pouco mais sobre o nosso sistema emocional, com uma abordagem neuropsicopedagógica e transpessoal. Há outros vídeos relacionados a esse mesmo tema e eu vou deixar aqui embaixo nos links para vocês acompanharem. Já agradeço de antemão as pessoas que apoiam e as que vão apoiar este canal. Como vocês podem ver, o canal ainda é amador, o trabalho ainda é amador, entretanto o conteúdo é de extremo valor para o momento atual que estamos passando no planeta, que é a famosa transição planetária. Lembrando, se gostarem do conteúdo, já curtam o vídeo, se inscrevam e ativem o sininho para receberem notificações dos novos vídeos. E tem a conta do Instagram também, se tiverem interesse. Vamos lá! E vamos fortalecer e formar egrégoras de pessoas que se interessam em evolução. Nesse vídeo falo um pouco do sistema emocional, dos principais centros psicofísico-energéticos, ou famosos chakras. Comento de maneira geral como cada chakra expressa sensações, sentimentos e emoções, além das ações relacionadas com cada função de cada chakra. Falo também um pouquinho do carisma de cada chakra. Carisma que entendamos como o poder principal, a força emanada de cada chakra, com a sua função. Conhecer esses sistemas emocionais nos ajuda a responder a grande pergunta que muita gente se faz. Quem sou eu? Como eu funciono? Pois me reconheço, ou me conheço, como diz o ditado, me relacionando com outras pessoas. E quando nos relacionamos, esses centros psicofísico-energéticos são ativados e eles funcionam de maneira que eu vou explicar em cada vídeo. Então é através das relações e das ativações desses centros que vamos nos conhecendo e evoluindo em termos de consciência cósmica, consciência universal. Abordo também rapidamente pela psicossomática os aspectos psicoemocionais de cada centro psicofísico-energético. E esses aspectos psicoemocionais, quando em desequilíbrio, podem afetar a nossa saúde mental e, consequentemente, a nossa saúde física. Chakra. O que é um chakra? A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda. É um conceito desenvolvido pelos hindus ou pela população ancestral da região da Índia. E trazendo este conceito para o Ocidente, podemos chamar esses centros, como eu comecei comentando no vídeo, como centros psicofísico-energéticos. É como se fossem órgãos da nossa alma, do nosso espírito. E esses chakras, eles estão localizados, alinhados com a coluna, na sua parte posterior, e na parte anterior do chakra, eles estão ligados a sistemas e glândulas, pois cada chakra está ligado a uma glândula específica. Pois é através desses centros que expressamos nossos aspectos psicoemocionais. E através desses centros que percebemos, que entendemos como funciona o nosso sistema integral, alma, mente e corpo. Gosto de colocar nesta sequência, alma, mente e corpo, pois na minha abordagem transpessoal, somos espíritos, almas encarnadas num corpo físico, passando por uma experiência intrafísica. Então, por isso que eu coloco a ordem alma, mente e corpo. É através desses centros que produzimos sensações, pensamentos, emoções, ações e, principalmente, hormônios. Esses centros, por estarem ligados a glândulas, como eu disse, produzem hormônios específicos que eu vou comentar em cada chakra, e isso afeta nossos órgãos e sistemas, tanto para positivo quanto para negativo, tanto para doença quanto para saúde. O nível de desenvolvimento de cada centro psicofísico-energético varia de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, de cultura para cultura. Isso também vai ser tema para outros vídeos.
E também um chakra pode estar fechado ou bloqueado, aberto, ativo, hiperativo, hipoativo e em estado de transição, de aberto para fechado ou de fechado para aberto. Então vamos comentar um pouquinho de cada estado desses centros psicofísico-energéticos. Um chakra fechado. Se um chakra estiver fechado, você pode estar evitando atividades e pensamentos, consequentemente sentimentos e emoções, evitando essas situações associadas a algum chakra específico. Os chakras fechados geralmente são uma indicação que você tomou medidas para que as energias parem de fluir no seu campo áurico, energias específicas daquele chakra. E essas medidas podem incluir um medo causado por um trauma, né? Pode ser uma negação associada àquele chakra, por timidez, por vergonha. A bagagem emocional, tanto dessa vida como de outra, também pode influenciar no fechamento ou no bloqueio de algum chakra. E bloqueios podem ser desenvolvidos na atual vida baseados em estímulos externos, como, por exemplo, quando permitimos que percepções e opiniões alheias nos influenciem, ou ações agressivas e violentas que chegam na nossa aura, na nossa psique, ou na nossa holosfera, que é um outro nome para esse sistema. Por exemplo, quando a gente presencia uma traição, isso choca, isso pode causar traumas e a gente fecha o cardiochakra, por exemplo, ou o umbilicochakra, que é o chakra de relacionamento com o outro, e isso vai causando esse bloqueio, esse fechamento. A criança, por exemplo, que recebe gritos agressivos dos seus cuidadores, também pode desenvolver, pode fechar, melhor dizendo, algum chakra do seu sistema. Outra coisa interessante que eu percebi relacionado com outras vidas é que manipulações emocionais, que eu tive alguns acessos da personalidade que eu fui em outra vida, essas manipulações emocionais fecharam um chakra específico meu, que seria o segundo chakras, né? Só dois, o segundo e o terceiro chakra, que também vou comentar em um outro vídeo específico sobre essa situação. Um chakra hiperativo. Um chakra hiperativo significa que muita atenção está sendo direcionada para a área da sua vida associada à função daquele chakra. Normalmente é às custas de outros chakras ou áreas da vida. Isso leva a um foco excessivo nas funções daquele chakra, tornando-o hiperativo, com excesso de energia. Eu vou dar um exemplo do meu chakra laríngeo, que é um chakra que eu tive hiperativo nessa vida, chegando ao ponto, na minha infância, de ter as minhas amígdalas retiradas, porque era muito hiperativo. E esse chakra, na prática, no convívio, isso significa que as pessoas podem desenvolver, por exemplo, intelectualidade exagerada, vício e até informação em conhecimento, em detrimento do sentir, que é um chakra que eu tenho hipoativo. Que mais? Pessoas com esse chakra hiperativo tendem a ter uma mente muito agitada, falarem bastante e tendem a ser arrogantes e escutar pouco, terem dificuldade com a empatia emocional, pois a mente está tão ocupada com pensamentos diversos e acelerados que não há espaço para poder escutar o outro, receber o outro. Isso eu consegui desenvolver e equilibrar esse chakra laríngeo. Um chakra hipoativo. Nesse estado, o chakra funciona de maneira impotente. E na prática, isso significa que podemos ter pensamentos, sentimentos e emoções fracas
em relação à função desse chakra. E no convívio, isso significa que nossas ações e nossas decisões relacionadas com esse chakra tendem a não ter aquele peso, aquela firmeza, aquela assertividade necessária para que haja mudança no ambiente e nas relações. Um chakra em estado de transição. Isso significa que esse chakra está em processo de mudança, tanto de aberto para fechado, quanto de fechado para aberto. Durante esse tempo de transição, esse chakra oscila de aberto para fechado e de fechado para aberto enquanto dura esse processo de transição. Quando um chakra está nesse estado de transição, você pode na prática sentir que alguns dias ou alguns momentos você está confiante em relação à função daquele chakra e outros momentos você se sente impotente. Tem dias que você está maravilhosamente bem, outros dias você está oscilando, hesitante. Então isso é desenvolvido ao longo do tempo. Então, pessoal, antes de comentar sobre o quarto chakra, especificamente, vamos voltar um pouquinho aqui na questão dos 3 primeiros chakras, os chakras mais primários ou chakras mais básicos, que são os chakras intimamente relacionados entre si e responsáveis, vamos dizer assim, pela nossa vida física, vida corporal, nossa vida animal. Quando reencarnamos nesse plano, nessa dimensão física, são esses chakras que nos mantêm vivos em termos de fisiologia, em termos de corpo. E como eu já expliquei nos 3 primeiros vídeos dos 3 primeiros chakras, esses chakras eles são bem mais egocêntricos que os outros, por serem mais densos, né, magneticamente falando. Eles tendem a dominar a psique, a nossa psique, mais do que os outros chakras, principalmente quem estimula e quem tem um hiperfoco nesses 3 primeiros chakras, que são os chakras da sobrevivência intrafísica. E estão relacionados, assim, resumidamente, à alimentação, abrigo, proteção, segurança, prazer, aqui prazer mais fisiológico e ao relacionamento, principalmente familiar e consanguíneo. Já o quarto chakra, que é o centro psicoenergético, que se situa aqui na região do coração, na região cardíaca, ele está no meio do nosso sistema de chakra relacionado com o nosso corpo físico. Porque tem autores, tem espiritualistas que já descrevem 12 chakras. Mas no nosso caso aqui, a gente está comentando só os chakras que estão relacionados diretamente com o nosso corpo físico. E o centro psicoenergético do coração, ou cardiochakra, ele está bem no meio desses 3 chakras superiores e 3 chakras inferiores. É esse chakra que nos difere do reino animal. Mesmo alguns animais tendo um cardiochakra ainda incipiente, mas possuem, e os humanos, nós, consciências humanas, humanoides, temos esse cardiochakra um pouco mais desenvolvido ou com potencial de um desenvolvimento maior do que os animais. Nos 3 primeiros vídeos eu comentava da parte do efeito manada, onde os 3 primeiros chakras, por terem um magnetismo mais intenso, mais denso, esses 3 primeiros chakras dominavam o processo de efeito manada, que a psicologia até comenta. E a diferença do efeito manada, vamos dizer assim, dos 3 primeiros chakras para o efeito, entre aspas, manada do quarto chakra, é que no quarto chakra a sensação, a percepção e a busca de estar em grupo é um pouquinho diferente do estar em grupo dos 3 primeiros chakras. O quarto chakra, ele, por estar conectado com o nosso eu superior, vamos dizer assim, como as pessoas chamam de eu superior,
ele está ligado com o nosso eu autêntico, o nosso eu real. Por esse chakra estar conectado com o nosso eu autêntico, eu real, isso faz com que possamos expressar no mundo a nossa autenticidade. E isso, quando várias pessoas manifestam sua autenticidade, o Kardyo Chakra busca conexões com pessoas parecidas, vamos dizer assim. Então, assim, a diferença do grupo dos 3 primeiros chakras e do grupo de pessoas com o Kardyo Chakra ativado e equilibrado, vamos dizer assim, é bem diferente. Pois várias pessoas conectadas com o seu eu superior se juntam formando uma comunidade, como nos conhecemos. Um senso de pertencimento, respeito, equanimidade, etc. Que eu vou comentar um pouco mais dessas características ao longo do vídeo. E sempre lembrando, a divisão dos chakras em cada vídeo que eu estou fazendo é uma divisão didática, pois todos os chakras se interrelacionam de maneira intensa e com significados diferentes, dentro do nosso eu integral, do nosso ser integral, alma, mente, corpo. A localização do chakra cardíaco, ele está localizado mais ou menos aqui na região cardíaca, na região entre pulmões e coração aqui. Não sei se conseguem ver. Isso é uma região, ele não está diretamente ligado ao coração, sendo que o coração é um dos órgãos principais desse chakra. E a glândula ligada a ele é a glândula timo, que em adultos essa glândula deixa de ser tão funcional. E na criança ela é bastante importante e bastante ativa e funcional no desenvolvimento infantil. O poder desse chakra, ou carisma, como eu comentei no início do vídeo, está na conectividade entre as pessoas através do sentimento de amor incondicional. É a partir deste chakra que começamos a entender e a experienciar o amor incondicional, que é um conceito bem difícil de se entender e colocar em prática. Se as pessoas que têm dificuldade de entender esse processo é porque tem um Kardyo Chakra bloqueado ou hipoativo, né? Então, dentro do carisma do Kardyo Chakra, por ele ser ligado com o eu superior, isso faz toda a diferença. É a partir desse Kardyo Chakra, desse chakra, que começaremos a perceber esferas mais sutis e multidimensionais, que as pessoas chamam de espiritualidade aberta, despertamento espiritual. É a partir desse chakra que veremos as belezas do cosmos, vamos dizer assim. O cosmos que está dentro de nós também, principalmente e primeiramente. O Kardyo Chakra também está ligado ao conceito de sabedoria, que seria a autenticidade real da sua consciência sendo manifestada no corpo físico, através do corpo físico, melhor dizendo. E assim, em termos de emoção e de comportamento, seria mais ou menos uma expressão alegre e serena, uma expressão alegre e fraterna nos relacionamentos interpessoais. E uma coisa interessante da cultura relacionada com o coração é o aspecto romântico, né? Que tivemos até um movimento histórico, artístico, cultural chamado romantismo. Há algumas características desse movimento que podemos até associar ao Kardyo Chakra. Entretanto, na maioria das situações é mais Laringochakra, né? É mais ligados a ideias românticas e até utópicas, que tem a ver com Frontochakra, e muito menos do coração. Porque o tema coração, Kardyo Chakra, é muito recente na história humana. Pois há poucos séculos atrás, e ainda temos isso até hoje, há poucos séculos atrás,
Não se falava de amor incondicional, a não ser em círculos fechados de ocultismo, de espiritualidade, de religião. A parte positiva das religiões, que cada religião tem a sua parte positiva, a sua parte oculta, como o cristianismo oculto, como o sufismo do islamismo, e por aí vai. Um exemplo interessante que eu gosto de oferecer às pessoas que me perguntam é que como se comportar baseado no cardiochakra. E quem não é espírita, ou quem nunca leu livros espíritas, eu sugiro que comecem a ler e foquem e prestem atenção em como os amparadores, os mentores espirituais, eles agem nas tramas humanas. Como eles ajudam, como eles fazem assistência espiritual para as pessoas que estão encarnadas e até desencarnadas. Então, assim, é bacana prestar atenção na forma que eles atuam. Aí a gente vai começar a entender um pouquinho do que é a ética do cardiochakra, ou a cosmoética do cardiochakra, como eu gosto de falar, que é uma ética cósmica, né, que vai além da ética física, da nossa dimensão física. Ainda dentro da questão do amor incondicional, que é uma característica importante do cardiochakra, quando esse chakra é desperto, começamos a perceber e a sentir um alto amor incondicional, né? Até um ponto de transbordamento que esse amor incondicional é passado para frente. A gente sente vontade livre, autônoma de passar esse amor para frente, para coisas, pessoas, situações, para o planeta, para o cosmos. E isso é muito bacana, é automático. Eu estou no princípio do começo, do início desse processo de sentir esse amor incondicional. E só esse comecinho já causa sensações bem estranhas e diferentes, que eu vou explorar em outros vídeos sobre a minha experiência com cada chakra. Bem interessante, assim, esse despertamento espiritual que as pessoas estão passando de maneira geral aí ao redor do planeta. E também vou comentar um pouquinho na parte de saúde mental sobre a parte negativa disso, a contrapartida negativa. Um cardiochakra funcionando de maneira ativa e equilibrada, ele coloca o pensamento ou os pensamentos em movimento fraterno. Então tudo que a gente pensa em fazer está banhado por essa energia de amor incondicional e de contribuição para a felicidade coletiva própria. É um chakra bem interessante de se trabalhar, de se desenvolver. Uma coisa legal aqui dessa característica de amor incondicional, quando comparada com os 3 chakras inferiores, é a gente checar na nossa consciência, nosso eu superior dar aquela checada, se o que a gente está sentindo em relação a alguma situação ou pessoa tem raiz de carência, né, que é um amor condicional, que é um amor, vamos dizer assim, mais do segundo e terceiro chakra, ou um amor incondicional, que é do 4º chakra, é do cardiochakra, que é um amor sem condição, como o próprio nome diz, é um amor sem expectativas de retorno. Principalmente porque este chakra nos mostra a verdade das relações, a verdade energética e cósmica, vamos dizer assim, da cosmoética das relações, tanto de nós com nós mesmos, quanto de nós com os outros. Essa energia, o cardiochakra, ele é mais ativo nas mulheres, nas consciências, nos espíritos que nasceram em corpos femininos, e que os corpos femininos têm muito mais complexos, é uma máquina muito mais complexa do que o corpo masculino, ou androssoma, né? Chamamos tecnicamente o corpo feminino de ginossoma e o masculino de androssoma. Então, a máquina feminina é muito mais complexa e avançada em relação ao holossoma, né? Que é o sistema integral multidimensional que vou comentar em outros vídeos também,
Então para a mulher, para o corpo feminino, esse chakra ele é muito mais facilmente ativado. E nos homens, principalmente nos homens, vou colocar aqui entre aspas, os mais machões, mais tradicionais, eles tendem a bloquear esse chakra. Por isso que normalmente você vê na sociedade que homens desencarnam muito mais cedo do que as mulheres, principalmente por cardiopatias, infartos do miocárdio, por aí vai. E em relação a homens, quando os homens têm uma energia feminina um pouco mais acentuada, mais equilibrada em relação ao yang, que é a energia masculina, o cardiochakra deles é um pouco mais ativo, mais harmônico. Então, esses homens preferem se relacionar com outros seres humanos através de sentimentos mais elevados. Uma curiosidade em relação a esse cardiochakra e sociedade. Profissões que normalmente são escolhidas por pessoas que têm um cardiochakra bem ativo, são profissões relacionadas com holismo, ou holístico, com a ideia holística. Ou seja, todas as profissões que têm uma mentalidade ou uma abordagem holística e integral têm um cardiochakra como referência conceitual, vamos dizer assim, como base do trabalho, do desenvolvimento e do atendimento e do oferecimento de produtos relacionados com a ideia holística. Os assuntos de interesse desse chakra, ou a cultura que interessa a pessoas que têm esse chakra ativo e predominante e valorizado, são pessoas que se interessam pela história do outro, pela caminhada alheia. Elas têm um maior nível de empatia, de compreensão fraterna da caminhada humana e consciencial também, né? Assuntos relacionados à humanidade, ao sofrimento da humanidade, ao progresso moral da humanidade, interessa bastante a pessoas com esse chakra ativo, né? E pessoas com esse chakra ativo e equilibrado não gostam muito de fofocas, pois fofocas são energias que destroem o outro, que destroem o próximo. Então, elas não gostam desse tipo de atitude de outras pessoas. Vou comentar um pouquinho da saúde mental e da saúde física relacionadas a esse chakra. Como eu comento no início de todos os vídeos, estamos passando por uma transição planetária. E como vários espiritualistas comentam, que a frequência do planeta está aumentando, que esse é um processo principal da transição planetária, da ascensão do planeta Terra, de ascensão de Gaia. Ou seja, o planeta está aumentando a sua frequência vibracional e isso está afetando o cardiochakra da humanidade. O cardiochakra está sendo estimulado durante esse processo de transição por esse aumento de frequência. E isso pode estar causando, que eu estou fazendo essa correlação entre esse aumento de frequência planetária e a abertura do cardiochakra de maneira não voluntária, a gente não tem escolha sobre isso, e a saúde mental do planeta, principalmente o pós-pandemia, que isso afetou as emoções da maioria das pessoas ao redor do planeta. E isso está causando muito problemas de saúde e doença mental, né? Nas relações interpessoais. Ou seja, a humanidade está passando por uma crise existencial coletiva, que eu gosto de chamar de período caórdico, né? Que é a mistura da palavra caos e ordem. Estamos num período onde essas duas energias de caos e ordem estão em atrito. E isso está causando desequilíbrio emocional na maioria das pessoas, que não entendem do processo de ascensão, do processo de transição planetária, de espiritualidade. Então, esses vídeos aqui e todas as pessoas que comentam e que falam e que estudam sobre espiritualidade e a nossa formação integral, alma, mente e corpo, está sendo de extremo valor
para que possamos ter informações e referências de como caminhar nessa transição planetária. Para não nos perdermos em relação à saúde mental. Quem tem esse chakra desequilibrado para excesso de energia ou hiperativo, tende a ser pessoas com hipersensibilidade sentimental. São pessoas que sofrem bastante com situações do dia a dia e com o sofrimento alheio, com destruição da natureza, por exemplo. Então essas situações afetam bastante emocionalmente pessoas com esse chakra hiperativo, com excesso de energia nesse centro psicofísico energético. Podendo causar até palpitações. Quando a pessoa assiste uma reportagem bem negativa, isso causa palpitações. Pessoas assim também podem se tornar muito grudentas, como diz o ditado, ou chicletinhos. Então, assim, são pessoas que tendem a Felícia, tipo a Felícia do desenho, abraça demais e gosta de estar junto, expressando sentimentos e emoções e carinho, né? Que pode às vezes até exageradamente atrapalhar as relações. No meu caso, eu tenho esse chakra, eu achava que era hipoativo, que era fraco ou bloqueado, pelo contrário, ele era hiperativo, parcialmente bloqueado, porque a energia desse amor incondicional, ela estava direcionada somente ou prioritariamente para o amor ao conhecimento, amor ao cosmos, amor à natureza com N maiúsculo, animais, plantas, tudo isso me deixava em êxtase espiritual e eu não entendia que sensação era essa, né? De amor à humanidade, ao coletivo, aos mares, aos golfinhos, às baleias. Aí eu me sentia em êxtase quando eu estava em contato com essas situações. Enquanto quando em grupo a coisa pegava um pouco. E ao longo dos estudos sobre consciência humana e sobre mim, fazendo autopesquisa, que é um tema de um outro vídeo também que eu vou desenvolver, que para mim é a peça fundamental, é a ferramenta fundamental no processo de transição planetária, que é a autopesquisa, autoconhecimento. Então, eu tinha dificuldade de gostar de mim mesmo, de apreciar a minha própria consciência, o meu próprio ego, o meu próprio caminhar evolutivo. E isso devido a duas vidas passadas que eu identifiquei, e só de identificar eu pude amenizar a intensidade dos efeitos dessas sensações, dessas dificuldades emocionais nessa vida. Então, assim, meu cardiochakra ele está muito mais equilibrado devido a esse conhecimento, desse autoconhecimento que eu venho desenvolvendo. A falta ou a hipoatividade desse chakra, pessoas que têm esse chakra hipoativo tendem a se sentir solitárias, em desconexão com o mundo e principalmente consigo mesmo, né? Porque tudo que acontece fora já aconteceu dentro antes, vamos dizer assim, né? Tendendo à depressão. Essas pessoas têm uma codependência emocional, que é diferente da codependência dos 3 primeiros chakras, que é mais energético, né? A vampirização, vamos dizer assim, dos 3 primeiros chakras é mais fisiológica, energética, é mais intensa. A do cardiochakra, eu resumo essa codependência na perguntinha, assim, quando alguém chega e fala, você me ama? Né? Então, assim, é uma codependência um pouco mais sutil, mas mesmo assim é uma codependência e não é saudável. Uma outra coisa dessa hipoatividade é que pessoas que têm esse cardiochakra hipoativo sentem uma sensação de não pertencimento nos locais que ela transita, no mundo. Então, assim, são pessoas que buscam um sentido maior e não encontram em lugar nenhum. Nem somente, né, somente voltando para si, que a gente vai conseguir achar esses significados. O descobrir porque estava coberto, descobrir o significado da evolução da consciência. Essa hipoatividade causando solidão pode levar as pessoas a buscarem parceiros um atrás do outro
ou parceiras, né? Como foi meu caso na minha adolescência e adulta, minha fase adulta jovem, porque eu não conhecia a mim mesmo, não me valorizava e buscava isso fora nas mulheres, ou seja, nas energias yin, na energia feminina. E no meu caso não chegava nem a ser a promiscuidade, no sentido como diz o ditado infeliz, sair por aí pegando mulheres. E não, eu terminava um relacionamento, já começava outro, eu só terminava porque o vazio chegava e eu passava para frente até o vazio chegar de novo e ia pulando de relacionamento em relacionamento para ver se me preenchia. E o que faltava era simplesmente eu descobrir as minhas potencialidades, meus traços força, né, minhas qualidades positivas e a autoapreciação. Então isso demorou um certo tempo para eu poder me sentir completo, me sentir autossustentável, para poder desenvolver relações interdependentes, que é diferente das relações codependentes. Esse chakra em desequilíbrio assim, em transição, como eu comentei no início do vídeo, às vezes está hipoativo, às vezes hiperativo, pode causar alguns traços de bipolaridade. Então tem dias que você está amando o planeta, as pessoas, e no outro dia ou momento você está se sentindo só e excluída e não pertencida, ou pertencido, né? Então tem essa condição também da transição do processo de desenvolvimento desse chakra. Em relação à saúde física, né, quando a saúde mental está desarmoniosa por muito tempo, isso vai gotejando até que a saúde física é prejudicada e nesse caso, no caso do cardiochakra, na saúde física dessa região, a pessoa pode desenvolver problemas respiratórios, diversos, dá para fazer uma lista de problemas respiratórios aqui, problemas cardíacos, palpitações, taquicardia ou até bradicardia, desânimo. E tem um detalhezinho aqui interessante da depressão. Antes de comentar sobre isso, pode desenvolver pneumonia, que é um problema respiratório. E a pneumonia era uma doença que era a doença da moda, vamos dizer assim, da época romântica, lá do romantismo. Muitas pessoas, principalmente artistas, sentiam orgulho de estarem com a doença e de morrerem de pneumonia. Pois a pneumonia, pela psicossomática, é uma doença da tristeza. Então, as pessoas românticas daquele movimento eram muito focadas na depressão, na tristeza, no abandono. Então, isso fez com que ele se desenvolvesse esse problema bacteriano chamado pneumonia. Isso pela visão da psicossomática, tá bom, gente? E a tristeza essa é a tristeza do cardiochakra, como eu estava dizendo. E a tristeza causada pelo desprazer da vida física, dos problemas do dia a dia, das dificuldades intrafísicas, causa diabetes. Então são tristezas diferentes. A tristeza emocional do cardiochakra é diferente do desprazer de viver o dia a dia dos chakras inferiores. Então, dos chakras inferiores, incluindo principalmente o terceiro chakra, que está ligado ao processo do pâncreas, né? Então, isso pode levar ao desenvolvimento da diabetes. Como lidar com o processo de desequilíbrio e harmonia desse centro psicoenergético? Na medida que o eu inferior, o seu ego inferior ou mente inferior em comparação com o eu superior, à medida que esse eu inferior se identifica demais ou desenvolve um hiperfoco nos 3 primeiros chakras, como eu já falei nos outros vídeos, esses 3 primeiros chakras dominará a psique das pessoas que têm esse hiperfoco. E ela extrairá desses 3 chakras a identidade delas no mundo. Então as pessoas vão achar que elas são alguém cujo o hiperfoco é baseado nos 3 primeiros chakras, ou seja, nas exigências e valores desses chakras, como eu comentei, que são voltados para a sobrevivência intrafísica, que é segurança, prazer, alimentação, abrigo, trabalho,
Isso, trabalho físico, né, que eu falo, a sua identidade, então, é formada pelo esse hiperfoco. As pessoas com esse hiperfoco nos 3 primeiros chakras tendem a ser muito materialistas, não conseguindo perceber sentimentos mais sutis, situações mais... ler nas entrelinhas, né, que são energias mais sutis, com frequência mais elevada. Então, a partir do 4º chakra, há um salto de frequência vibracional muito grande em relação aos 3 primeiros chakras. É a partir deste 4º chakra que é como se fosse um trampolim para que comecemos a entrar em reinos, vamos dizer assim, mais sutis da multidimensionalidade. E para desenvolver as percepções desse meio multidimensional, a meditação e o relaxamento são formas assim, básicas da gente começar a perceber como funcionam esses chakras superiores. Então, o eu superior, ou esse observador da consciência, o observador do ego inferior e das suas características, quando a gente está meditando ou refletindo sobre esse processo de como essa voz interna que a cultura humana chamou de anjo, em contraponto com a vozinha do capeta, do diabo, né, que seria esse ego inferior, distorcido, né, cheio de negatividade. Então, através da meditação e da reflexão profunda e serena, a gente começa a perceber as diferentes formas de expressão de cada chakra. Isso é muito interessante para a gente desenvolver, né, através da autoconsciência. E através dessas reflexões profundas, identificamos essas energias mais densas, as mais sutis, e pela nossa vontade e intenção de transformação, escolhemos atividades, pessoas e relacionamentos que promovam o desenvolvimento dos chakras superiores, exercícios bioenergéticos e por aí vai. E com isso a gente vai diferenciando e caminhando evolutivamente. Hipoteticamente, no caso isolado do 4º chakra, um fator bacana para a gente começar a harmonizar esse chakra é escutar o coração. Como o ditado diz, esse observador, esse eu superior, começar a escutar o cardiochakra, porque normalmente o cardiochakra tem as respostas mais assertivas para as nossas questões mais difíceis, os problemas diários. Sempre sabemos a resposta, ela está lá dentro da gente. Então, e dentro significa cardiochakra. É lá que a gente vai começar a sentir um pouquinho mais, porque o cardiochakra é mais denso do que o eu superior, vamos dizer assim. Então, para perceber o eu superior é muito mais difícil, por ele ser muito mais sutil. Então, o cardiochakra serve como tradutor, vamos dizer assim, bem grosseiramente falando, tradutor do eu superior. E esse processo que eu acabei de descrever é chamado de despertamento espiritual, conexão espiritual, espiritualidade. Eu gosto muito da palavra multidimensionalidade, pois cada chakra, por ter frequências vibracionais diferentes, eles estão em diferentes dimensões. Até a ciência aí já provou matematicamente que existem várias dimensões ao nosso redor, vamos dizer assim. Então, assim, cada chakra possui uma frequência e cada frequência uma dimensão, e conseguimos sim, através de reflexões, estudos e meditações, acessar essas dimensões e melhorar nossa condição humana e transitarmos de maneira pacífica nesse período caórdico de transição planetária. Para fechar o vídeo, que está um pouquinho... Eu vou falar isso em todos os vídeos, né? Que o vídeo está muito longo, porque eu adoro falar, né? Meu laringochakra é bem ativo. Então tá. Então, para fechar mesmo, eu vou comentar aqui rapidinho sobre a última questão do cardiochakra. O cardiochakra, quando ele está assim harmonioso, transbordando de amor, vamos dizer assim, ou de energia específica desse chakra, por ele estar ligado com o eu superior, esse transbordamento só vem quando estamos em conexão com o nosso eu superior. Então, assim, estamos
sobrepairando as situações mais densas e mais complicadas, com o nosso parapsiquismo, com a nossa mediunidade do cardiochakra, conectado com o eu superior. E isso faz com que possamos contribuir com o planeta, com as pessoas, com nós mesmos, de maneira autêntica e real, formando comunidades e grupos positivos que vão elevar e que vão acompanhar a ascensão do planeta, que vão acompanhar a transição planetária. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até mais!